Se este mundo te negar os teus bens a desfrutar, se é preciso de viver com pouco aqui, não te esqueças que Jesus te comprou com muita dor. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, deixa ali, deixa ali. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, confiando em seu poder, Ele pode te acolher. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Se Satã vier tentar e teu coração falhar, não te esqueças de que Deus vê tudo aqui. Ele sempre ajudará e seguro guiará. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, deixa ali, deixa ali. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, confiando em seu poder, Ele pode te acolher. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Se teu corpo sofredor tem na vida de sabor e tua alma está bem triste, aflita em ti, Cristo pode compreender o que sobre ti vier. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, deixa ali, deixa ali. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, confiando em seu poder, Ele pode te acolher. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, confiando em seu poder, Ele pode te acolher. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Olá a todos, que Deus os abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela sua audiência, é uma satisfação muito grande poder mais uma vez falar com vocês através desta ferramenta, a internet, que minha voz é capaz, minha voz, né, minha imagem é capaz de alcançar vocês aí aonde vocês estão. Bom, um assunto que eu quero falar com vocês nesta ocasião, o profeta e o futebol, já que estamos a dias aí da Copa do Mundo, este grande evento esportivo que movimenta aí muita coisa ao redor do mundo, e eu quero extrair daqui uma lição para nós, uma reflexão. Antes de você
se assustar aí com o tema, o que eu vou abordar nisso, fique comigo até o final, tenha paciência, ouça um pouco, quem sabe você pode gostar aqui do conteúdo, quem sabe seja bom para você e você até compartilhe isso com alguém, dê o seu like e se não é inscrito ainda se inscreva e assim todos nós seremos abençoados. Amém? Então, bom, eu gostaria de ler aqui esta escritura para começar. João capítulo 4, versos 23 e 24, é um diálogo que Jesus está tendo com uma mulher ali à beira do poço, a mulher samaritana, né, de Samaria. É bem conhecida essa passagem e daqui eu vou iniciar então este assunto. Diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que todos os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o assim adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus está buscando, né, como diz aqui as Escrituras, esses que o adorem em espírito e em verdade. Partindo deste princípio aqui, desta orientação de Jesus, não só para essa mulher, mas para todos nós que desejamos então adorar Jesus Cristo, adorar a Deus, nós precisamos adorar da maneira correta, né? E tudo que nós vamos fazer, nós observamos que é preciso você entrar no espírito daquilo, você realmente entrar na atmosfera daquilo que se vai fazer. Ninguém consegue dançar sem entrar no espírito, no ritmo daquela música, na atmosfera daquilo. Nós, na parte espiritual também, a Bíblia nos chama a atenção que nós precisamos entrar no espírito de adoração. E eu quero aproveitar então este momento em que as pessoas já estão entrando neste espírito, né, nesta atmosfera de Copa do Mundo do futebol, como os jogadores, as seleções vão se preparando já há anos, né? É um evento que acontece de 4 em 4 anos, então vai tendo essa preparação da comissão técnica, dos jogadores, todo o preparo, desde as primeiras convocações, os primeiros treinos, as primeiras convocações ali de jogos amistosos, torneios que acontecem, até chegar este grande momento, então, desta competição que reúne aí os melhores jogadores, os selecionados. E se tratando de tantas outras coisas naturais que a gente poderia mencionar aqui, nós que nos comprometemos ou que nos propomos a adorar a Deus, eu quero deixar aqui algumas perguntas para servir de reflexão para você e para mim. Como nós estamos adorando a Deus? Como nós temos feito isso? Como nós temos tratado essa questão da nossa vida espiritual? Porque quando nós olhamos para um grande evento desse, houve uma preparação de todas as pessoas envolvidas. Muitos jogadores não foram convocados porque não estavam preparados. Machucaram ou não estavam no ritmo, não estavam em alto nível para ser convocado para disputar este torneio. Agora, se tratando de nós, cristãos, de nós que adoramos a Deus, como nós temos feito isso? Porque aqui surgiu então esta dúvida desta mulher samaritana, porque os judeus adoravam lá em Jerusalém, os samaritanos adoravam lá num outro lugar, e outras pessoas adoravam em outros lugares. E onde que tinha então que adorar? Como que tinha que fazer isso? Aí Jesus traz essa resposta para ela.
que a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É claro que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui de espírito e em verdade, que a Bíblia também nos mostra, mas eu quero chamar a sua atenção do seguinte: quando nós vamos fazendo as coisas de Deus de qualquer maneira, nós entramos na presença de Deus de qualquer maneira, então nós não atingimos essa adoração em espírito e em verdade. Então, como você está lendo a sua Bíblia, como você está indo na igreja, na congregação onde você se reúne, como você tem lidado com isso? Porque, se tratando de eventos naturais como este da Copa do Mundo, as pessoas se preparam, as pessoas entram neste espírito. Você que já teve a oportunidade de ver um jogo, as torcidas ali, como que eles entram naquele espírito e torcem por aquilo. Nós vamos ler aqui mais algumas coisas eu quero chamar a atenção, trazendo para este ângulo, e claro também mostrar aqui algumas coisas que o profeta fala em relação a isso, aos jogos de bola. E Apocalipse capítulo 4, a outra escritura que eu queria ler juntamente com esta, que diz assim, também muito conhecida, né, o arrebatamento aqui do apóstolo João. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito. E aí ele começa a descrever as coisas que ele estava vendo. Mas veja que João estava nessa atmosfera de arrebatamento. Estava nesta atmosfera para que ele pudesse então ser chamado, para que ele pudesse então ouvir esta voz, para que ele pudesse ver estas coisas que ele estava vendo. Então, aproveitando, né, esse grande evento que está aproximando, Copa do Mundo, apesar que este ano e anteriores, falando aqui do nosso país, as pessoas não se envolveram tanto com isso como antigamente, como 2010, como 2014 e os anos anteriores. Ultimamente, o nosso país não está, pelo menos as pessoas assim no dia a dia, não estão tão animadas com Copa do Mundo, tão envolvidas como antes. Mas ainda é um evento que proporciona um grande envolvimento das pessoas. Nós tivemos aí a política nesse ano, que eu acho que acabou tomando bastante espaço na mídia, nas conversações e tal. Mas não deixa ainda de ser um evento de grande proporção. E a gente aprende muitas lições com o envolvimento das pessoas com isso, como elas se preparam, como elas realmente dão tudo de si para realizar esses eventos. As pessoas pagam ingressos muito caros, as pessoas deslocam, por exemplo, eu estava vendo algumas informações de quem saía, por exemplo, da Europa para ir ao Catar, né, lá no mundo árabe, e a temperatura lá, deserto, todo aquele clima quente, e as pessoas saíam de determinadas regiões da Europa, muito frio, aí não sei quantos voos ali, né, que fez, mas uma mala com roupas para o frio, roupa para o calor. Então, toda aquela logística, mas as pessoas comprometidas com isso, para estar ali, participar destes jogos, assistir ali os seus ídolos, torcer ali para as suas seleções. Agora, e se tratando de nós, que temos estas promessas de arrebatamento, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo,
se tratando desta vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o quanto nós não deveríamos então estar envolvidos com isso, o quanto então nós não deveríamos estar em espírito, aguardando ansiosamente, em expectativa, tomando as Sagradas Escrituras e lendo isso com todo o afinco, com todo o desejo. Então, a gente olha para as pessoas mundanas, vamos dizer assim, e elas são muito mais cuidadosas, prudentes com as coisas que elas são determinadas, que elas se determinam a fazer, do que nós cristãos muitas vezes estamos lidando com as coisas de Deus de qualquer maneira. Aí às vezes não acontece cura, não acontece um milagre, não acontece nada. Por quê? Será que o problema é na palavra de Deus? Ou o problema está em nós? São reflexões que nós precisamos, então, fazer. Bom, quero fazer aqui uma oração com vocês para dar continuidade. Precioso Deus, eterno Pai Celestial, ajuda-nos neste momento a aprofundar, ó Deus, mais um pouco nas Escrituras Sagradas e extrair daqui esta fé que transforma as nossas vidas para esta imagem, para a Tua palavra sendo expressada nas nossas vidas, Senhor. De Ti nós extraímos vida, extraímos, ó Deus, poder para vencer o mal, para vencer o inimigo. Acrescenta as bênçãos à Tua palavra, abençoa os ouvintes, cada pessoa que for alcançada por este vídeo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos seguindo aqui. Essa citação, quero que você preste muita atenção aqui no que o profeta está dizendo nesses 2 parágrafos que eu coloquei. Depois você pode voltar ali para ler o contexto ou toda a mensagem se quiser. É bem conhecida também, né? A acusação. Ele falando ali, as pessoas crucificaram Jesus, a palavra e tudo mais. E aí veja que interessante. Agora o que fizeram? Eles não conheceram. Hoje um homem caminha ignorantemente. Agora eu quero chamar a sua atenção aqui de novo. O homem caminha ignorantemente e muitas vezes o homem que se diz religioso, o homem que se diz pertencer a essa mensagem, o homem que se diz cristão, evangélico, enfim, não por falta de informação, de acesso ao conteúdo de Deus, não por falta de acesso a Deus, mas porque falta interesse, falta desejo, falta entrar neste espírito de adoração, como as pessoas mundanas entram no espírito de tudo aquilo que elas se propõem a fazer. Então veja bem, caminha ignorantemente, eles não sabem que esta é a verdade, eles pensam que isto é alguma classe de ismo, eles não cavam suficientemente profundo para entrar no espírito de revelação. Então, aqui em Apocalipse, vocês sabem que significa também revelação. João alcançou essas revelações porque ele entrou no espírito disso. E a gente observa que as pessoas hoje, elas ficam muito superficiais. Elas se acomodam no fato de ir à igreja, pertencer a um tabernáculo, a uma denominação, enfim. Muitas pessoas, pelo fato de acharem que eu creio em Deus, eu tenho minha fé em Deus, e às vezes nem frequenta igreja nenhuma, e fica ali, eu adoro a Deus da minha maneira. Aí tem essas questões, né? Cada igreja tem a sua verdade, tem a sua opinião, a sua visão, mas todas adoram o mesmo Deus. Só que aí vem o que nós lemos aqui em João capítulo 4. O Pai procura a tais que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, nós precisamos entrar neste espírito de adoração
e também adorar Ele em verdade. Agora precisa conhecer qual é essa verdade. Porque senão eu fico com a minha verdade, o outro com a verdade dele, adorando a Deus, como Caim estava adorando a Deus. Não era o capeta que Caim estava adorando, era a Deus. Só que ele tinha a sua revelação, a sua verdade, que não era a verdade correta daquele momento, para que Deus pudesse receber a adoração de Caim. Abel, sim, tinha a verdade. Aí no próprio livro aqui de João, né, lá no capítulo 8, verso 32, que todo mundo conhece, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então existe a verdade, que precisa ser conhecida para que nós sejamos libertos. Então nós teremos a verdade e estaremos adorando a Deus com essa verdade. E assim Ele estará recebendo nossa adoração. Porque os tais adoradores Ele procura. E talvez no início aqui não fique muito claro, porque eu estou ligando essas escrituras, mas se você prestar um pouquinho de atenção, todos esses eventos esportivos ou artísticos está envolvida adoração. O que as pessoas vão fazer lá? É uma adoração. Os estádios lotados, reverenciando o futebol, reverenciando os craques do mundo do futebol. É uma adoração que muitas vezes não acontece nas igrejas. Você já percebeu que cada vez mais as igrejas hoje estão se tornando mais bonitas, mais atraentes, mais luxuosas, tentando atrair as pessoas, tentando trazer as pessoas para dentro da igreja? Porque a palavra não está sendo mais a atração, porque eles não estão conseguindo mais segurar as pessoas, atrair as pessoas com a palavra. Você já percebeu isso? Mas por que eles não conseguem mais segurar as pessoas pela palavra? Primeiro, é porque eles abandonaram a palavra, e como nós lemos aqui na acusação. Abandonaram a palavra. Segundo, porque as pessoas não querem a palavra. As pessoas querem várias outras coisas, as pessoas querem a palavra só na parte que a palavra lhes beneficia em seus desejos e anseios e necessidades naturais. Porque, claro, tudo isso é bíblico, é escriturístico. Mas veja bem, e quando eu digo que as igrejas estão se tornando cada vez mais bonitas, luxuosas, procurando dar entretenimento para as pessoas, por isso esse evangelho não está transformando as vidas, isso não se aplica somente nas denominações, nas igrejas do mundo gospel, que traz o funk, o rock, o rap, todos os ritmos, né? O samba, o pagode, enfim, que traz todo o mundanismo para dentro da igreja para os jovens especialmente se sentirem bem ali dentro. Quando na verdade deveria pregar o evangelho genuíno, verdadeiro, para tirar o mundanismo destas pessoas. Mas não, eles trazem o mundo para dentro da igreja para eles se sentirem bem. E aí que diferença faz o jovem lá no mundo, a pessoa lá no mundo, para dentro dessa igreja? Aí estão adorando a Deus, mas não em espírito e em verdade. Mas porque não cavam suficientemente profundo para entrar no espírito de revelação. Aí as pessoas querem obter revelação sem cavar. As pessoas querem compreender a palavra de Deus, os ensinamentos, sem entrar nesse espírito da revelação, como João entrou. E por isso ele foi elevado, e por isso ele pôde ver aquelas coisas.
pôde ver a vinda do Senhor. Então, são algumas reflexões que, aproveitando esses eventos, nós poderíamos então abordar estes ângulos e trazer isso para a nossa vida também. E trazer isso para o nosso dia a dia com Deus. Como isso está sendo? E até mesmo na nossa vida natural. Como estamos tocando a nossa vida? Nosso trabalho, nossos estudos, tudo aquilo que nós nos propomos a fazer. Porque mais um ano está se aproximando do fim também. Aí não adianta, na virada de ano, fazer todas as promessas que 2023 vai fazer isso, vai fazer aquilo mais. Não precisa esperar chegar dia 31 para dia 1º. Já começa a fazer isso agora. Se não o fez durante o ano, né? Então veja, eles só tomam isto levianamente, de qualquer maneira. Muitos cristãos estão tomando esta mensagem de qualquer maneira. Esta Bíblia de qualquer maneira. Com essa afirmativa aqui, bem, eu creio que há um Deus, certo? O diabo crê na mesma coisa. O diabo crê mais do que algumas pessoas alegam crer. O diabo crê e treme. As pessoas só creem e não seguem adiante. Mas o diabo treme, sabendo que seu juízo está se aproximando. E as pessoas creem e não prestam nenhuma atenção ao juízo que está se aproximando. Veja como isso é forte. Veja, o diabo crê e treme, sabendo que seu juízo está próximo. E você e eu? Será que a gente vai ir passando essa vida assim, desapercebido, viajando assim, como se nada fosse acontecer, como se estivesse assim, anestesiado? Será que nós vamos seguir assim, fazendo as coisas de Deus numa sonolência, num desânimo, num mais ou menos? Será que nós não vamos largar essa vida medíocre e começar a ser extraordinários? Que veja, irmãos, as pessoas que torcem para o seu time do coração, ele sabe escalar o time, ele dá todas as notícias ali daquele clube, aí da seleção, as pessoas viajando para aquele país, para torcer pela seleção. Respira o futebol. E nós, conhecendo as coisas de Deus, porque elas não sabem que aquele clamor dentro delas, para adorar, para ter um ídolo, para ter uma referência, aquilo Deus colocou nelas para elas adorar a Deus. Mas como elas são ignorantes em relação a isso, então elas adoram ao futebol, aos ídolos ali do futebol. Quantas pessoas programaram suas férias? Quantas pessoas programaram suas vidas para participar desse evento, para estar ali? E aí como é que fica a nossa situação? Que às vezes não move um dedo,
não faz o mínimo de esforço para as coisas de Deus. Você vai num culto, não tem uma vibração, não emana vida de nós. A gente só vai para receber. O que a gente está levando para os cultos que a gente frequenta? O que a gente tá trazendo, doando para as pessoas? O que tem em nós para que as pessoas que estão à nossa volta, para as pessoas que se aproximam de nós, possam receber? Lembra de Pedro e João? Em Atos capítulo 3 ou 4, você pode ali conferir, eu não estou com essa escritura aqui, mas me vem à mente, na porta do templo, a porta formosa, e ali um coxo, desde de nascença, pedindo esmolas. Ele era colocado ali, me parece que sempre nos horários ali, né, que as pessoas viriam ao templo. Por exemplo, nessa ocasião foi na hora nona, a hora de oração. Pedro e João subindo ali para orar. Foram então, através daquele pedido daquele mendigo, pedindo dinheiro, eles não tinham, mas eles responderam: o que eu tenho, isto te dou. Levanta em nome do Senhor. Agora, o que nós temos para que as pessoas que aproximam de nós, necessitadas, possam receber algo de nós? Então veja, que lição aqui. O diabo, que é o oponente número 1, o inimigo número 1 de Deus, ele crê e treme. Aí as pessoas ficam ali com a crença delas: eu creio em Deus também, Deus sabe do meu coração, e continuam naquela vida pecaminosa, e continuam naquela vida. São levianas, como disse ali o profeta. Aí vão para o inferno crendo em Deus, porque o diabo também crê. Porque não seguiram, só ficaram na crença. Aí vão direto para o juízo, que está se aproximando, crendo em Deus. Ai, que bonito, crê em Deus. Tem minha fé em Deus. Aí veja aqui nessa citação. Eles gastarão milhões de dólares para ir a um jogo de bola, ou algo assim. Ou onde algumas atrizes de cinema farão certa coisa, ou outra sim, exatamente como o velho circo romano há muitos anos atrás. Mas quando chega a hora de atravessar a rua para ir a uma reunião do Espírito Santo, eles ficam em suas portas assentados e rindo disto. Isso lá na década de 60. As pessoas já estavam deixando de ir à igreja para ir ao entretenimento. Jogos de bola, teatros, aos stand-ups. Gastavam lá seus milhões. Que os cristãos da era primitiva também tiveram esses desafios. Está aqui o profeta citando como o velho circo romano, há muitos anos atrás, lá no início das eras da igreja. Tinha entretenimento lá também. Tiveram os desafios lá também. E as pessoas, se você já teve a oportunidade de assistir algum filme dos gladiadores, de algumas coisas que aconteciam lá naquela época, do que eles chamavam de esporte, né? Como as pessoas vibravam, entravam naquele espírito.
e sangue, cabeça rolando e eles ali vibrando. Aquele espírito ali. E hoje, irmãos, não estou aqui generalizando, né? Estou trazendo uma reflexão para todos nós. Não estou generalizando nada aqui, né? Que fique bem claro. Mas às vezes não se consegue tirar um glória a Deus, um aleluia das pessoas na igreja. Estão tão frias, geladas. Aí o profeta pregou, né, sobre cisternas rotas, falando sobre os sepulcros caiados. Eu acredito que quase todo mundo já foi num cemitério, né? Como é bonito, como normalmente são bem bonitos. Principalmente a parte ali onde foi colocado o caixão ali de cada pessoa, onde estão ali os memoriais. E as igrejas estão se tornando isso. Lugares onde outrora jazia vida. Icabode. Já se foi a glória do Senhor. Aí são bonitas. Mas e a vida? E a energia, o espírito? Aí muitas vezes nós percebemos que as pessoas conseguem entrar ali na hora dos cânticos. Aí muitas igrejas ficam só no louvor, só no louvor. Pregação é pouquinha coisa ali. Que as pessoas não suportam. E também porque eles não têm pregação, não têm mensagem. Para eles acabou. Para eles a Bíblia, eles não conseguem extrair mais nada. Sendo que, tomando um evento natural de Copa do Mundo, veja quanta lição nós tiramos. Usando a Bíblia, usando a mensagem. Mas para muita gente a água secou. Para muita gente aconteceu como lá nos dias de Jacó, os filisteus jogando pedra, tentando entupir aqueles poços que Abraão tinha cavado. Para que a água não fluísse, para que secasse a fonte. E a vida de muitas pessoas está assim, seca. E o Espírito Santo, ele é uma água viva, uma fonte que transborda, que emana vida. Mas vamos lá, eu queria trazer aqui em forma de estudo, mas acaba, devido ao perfil aqui dessa lição, sendo um pouco de pregação aqui, né? Mas espero que esteja sendo de bênção aí para vocês, amém? Para você que não conhece o Evangelho, que de alguma forma essas palavras possam ser de ajuda para você também. Deus está com os braços abertos, estendidos para tantos quantos desejarem receber a misericórdia, receber o perdão. Aproveite enquanto é tempo. Essa citação aqui, veja bem, o profeta falando um pouco ainda da época lá, de Coliseu, né, lá de Roma. Quando o homem entra em contato com Deus, ele mesmo reconhece que não vale nada. Como pode um homem andar por aí jactanciar-se de quão grande ele é e de tudo que ele tem feito, quando ele nada é? Ele nada é para começar. Um dia embaixo em Memphis, Tennessee,
ou eu creio que isto foi em Mênfis. Isto foi um dos lugares lá. Eu estava com o irmão Davis e estávamos tendo um reavivamento. Pode ter sido em Mênfis. Fomos a um coliseu e eles tinham lá dentro, não um coliseu, isto era como que uma galeria de arte. E eles tinham as grandes estátuas que eles tinham trazido de diferentes partes da terra, de diferentes Hércules e assim por diante. E grandes artistas haviam pintado. Então eles tinham trazido de diferentes partes da terra, Hércules e assim por diante, grandes artistas. E então eles tinham a análise de um homem que pesava 68 quilos. Você sabe quanto ele valia? 84 centavos. E é importante meditar nisso aqui, refletir nisso aqui. Você que está me ouvindo aí pela primeira vez, quem sabe tem alguém. Foi feito nessa época aqui, isso foi no ano de 1962. Então o profeta, nessa galeria, né, uma exposição ali de arte, eles fizeram o cálculo, uma pessoa que pesava 68 quilos, ele valia 84 centavos. Então você que idolatra aí os craques aí do mundo do futebol, ou seja, qualquer ídolo aí que se tenha, se pesar mais que 68 quilos, vai valer mais um pouquinho. Mas veja que não deu nem $1. Então, tudo isso que se tem aí, veja o valor que é. Agora, aquele que pagou um preço, que custou o seu sangue pelas nossas almas, aí nós não vamos dar valor para isso? Aí nós não vamos entrar no espírito? Se as pessoas que não estão recebendo nada em troca, muito pelo contrário, elas estão pagando, se sacrificando para ir lá assistir o jogo e torcer para cada um daqueles jogadores, que se tiver um que pese 68 quilos, 84 centavos é o que vale. Aí tem seus carrões de luxo, suas mansões, e ganham milhões de euros, de reais, enfim. Então veja bem, isso é tudo que ele é, 84 centavos. Toda a química que você pode tirar dele. Ele só tem suficiente cal para borrifar um ninho de galinha. E ele tem suficiente, só um pouquinho de cálcio, um pouco de potássio. Isto se venderia tudo por 84 centavos. Mas nós apenas cuidamos desses 84 centavos e o animamos para cá e para lá. Então tenha em mente, tudo que você gasta aí, com entretenimento principalmente, não vou entrar aqui em estética, nessas coisas não, mas já dentro deste assunto aqui do entretenimento, do futebol, da Copa do Mundo. Aí se compra uma televisão bem grande para assistir, quem não vai lá no estádio, saiba que são 84 centavos que você está gastando tudo isso aí para poder entreter ele, para poder animar ele. Sendo que Deus deu a sua vida, seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para pagar um preço por sua alma, para redimir a sua alma, todo o seu corpo, que vale 84 centavos.
Claro, quem pesar mais de 68 quilos vai valer um pouquinho mais. Então que fique essa reflexão. E depois aqui o profeta começa a falar, né? Ezequiel 33, sobre o atalaia, o vigia, que era colocado numa torre. E ele via o perigo de longe e advertia, e gritava, e anunciava o perigo iminente. Então, estamos fazendo isso aqui. Estamos observando estas coisas que sobrevêm e tentando advertir as pessoas, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja aqui o parágrafo 52. Essa é a forma como os soldados de Deus são hoje. Eles são treinados pela palavra. Quando algo surge que tem um pequeno polimento nisto, que tem algo mais que não seja a escritura, eles advertem as suas congregações. Qualquer coisa que não seja a Bíblia, qualquer coisa que não seja o próprio de Deus, tal como tendo jantares de sopas, danças e tudo mais, para pagar os pastores, estas coisas são erradas. Jogos de loto, uma loto fácil, quadra, Mega Sena. O profeta falou sobre esses jogos aí de sorte, né? E tantos outros tipos de jogos aí são errados. E jogos de cartas nas igrejas, isto é errado. E o verdadeiro vigia sobre o muro, que uma vez tem estado na presença de Deus, se ele não está sobre o muro, se ele é somente obrigado a estar sobre o muro pode não ser mais alto do que o restante da congregação, mas se ele é um vigia correto, Deus o levanta a prumo para cima, dentro das esferas a que o restante deles jamais chega, mas ele vigia o rebanho, e Deus requer isto dele. O homem de Deus que permanece na presença de Deus e sabe que Deus é Deus e sabe que Deus guarda a sua palavra e vigia o próprio Deus manifestar-se e cumprir o seu dever e guardar a sua palavra. Então não importa quantas organizações ou denominações tentam arrancar isto, ele conhece a tropa e a fileira do inimigo, amém? Ele sabe o que dizer à congregação, um verdadeiro vigia. Se nós temos confessado que Ele é, nós temos estado em Sua presença e nós temos confessado os nossos pecados, eles estão apagados do livro de Sua memória. Não há ninguém senão Deus que poderia fazer isso. Agora, você pode fazer algo para mim? Eu lhe perdoarei, mas eu me lembrarei disto. Se eu fizesse algo para você, você me perdoaria, mas você se lembrará disso. Mas Deus pode perdoar e esquecer isto. Pense nisso, nem mesmo se lembra. Amém? Isso me faz sentir bem. Quando isto não é nem mesmo mais lembrado. Nada pode fazer isto senão Deus. Nada senão Deus pode fazer isso. Ele disse que apagaria isto de seu livro de memória. Eu não posso fazer, você não pode fazer, porque nós temos somente estes pequenos sentidos finitos, mas ele é infinito. Ele pode absolutamente esquecer isto alguma vez foi feito. Amém. Em sua presença de 1962. As pessoas podem te julgar, as pessoas podem te acusar, mas se você se arrependeu, confessou seus pecados diante de Deus, eles foram lançados no mar do esquecimento. Ele não lembra mais. Que coisa grandiosa isso, né? E aqui eu queria te chamar a atenção aqui, ó, o profeta falando, né, que há um absoluto no jogo de bola, né, o juiz ali, ele falando aqui que a decisão, né, do juiz ali no jogo, ela é a palavra final. Claro que hoje tem elementos tecnológicos ali, tem o VAR, tem toda uma tecnologia agora ali, mas o juiz continua sendo o absoluto ali no campo. E aí, claro, aqui a palavra, Deus é o absoluto, independente, né, do que nós poderíamos pensar. E aí ele disse aqui, eu não vou a jogos de bola, mas aconteceu de eu ter
anotado, né? Ele estava falando sobre o árbitro ser o absoluto no jogo de bola. Então, não é conveniente a um cristão ir a um jogo de bola, né? Ir a um estádio para assistir um jogo. É claro que eu creio que, né, os cristãos dessa mensagem não têm esse comportamento, né? Mas, para reforçar aqui, é importante trazer, né? O profeta nos deu esse exemplo. Ele não frequentava. Por quê? Porque lá tem um espírito, uma atmosfera que não convém a nós cristãos. Agora mais algumas escrituras aqui para a gente continuar aqui com esta lição. Romanos 12. São escrituras conhecidas que encaixam muito bem aqui neste assunto. Veja o que Paulo está dizendo ali, olha. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, outro motivo da gente não ter esse envolvimento com estas coisas, como o mundo tem, por quê? Paulo nos diz aqui que nós apresentamos, né, ou precisamos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então a santificação, ela passa também por evitar ou não estar em companheirismo com essas coisas. Não estar no mesmo espírito, na mesma atmosfera que o mundo caminha, que o mundo está. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, lá em João capítulo 4, Jesus falando com aquela mulher samaritana, que ele, o Pai, procura tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Agora, a própria Bíblia nos mostra como nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Não podemos nos conformar com este mundo. Não podemos nos conformar com uma vida medíocre. Porque Deus, quando Ele foi se doar para nós, se sacrificar para nós, Ele fez por completo. Deus nos redimiu por completo. Deus nos resgatou por completo. Veja, eu li aqui no parágrafo anterior aqui sobre perdão, que Deus lança isso, que ele é capaz de se esquecer uma vez que você se arrependeu, confessou. Então Deus faz aquilo por completo. Agora, não sejamos, como diz aqui em Romanos 12, conformados com este mundo e com nós mesmos, com este mundo aqui, com esses 16 elementos aqui, com essa pessoa aqui. Eu não sou conformado comigo. Estou feliz com a minha caminhada? Posso olhar para trás, ver que estou crescendo? Mas não estou conformado. Não cheguei ainda onde preciso chegar. Uma seleção que entra nesta disputa da Copa do Mundo como favorita, como o Brasil, por exemplo, pode perder, como todas, né, favoritas são sujeitas a perder. Favoritismo é só no papel. Porém,
esses jogadores e grande parte dos torcedores, eles não vão se contentar, se tratando das seleções favoritas, em apenas elas ir lá para disputar, ir até umas oitavas, umas quartas de final. Não. O que vai fazer com que eles fiquem conformados é alcançar o troféu, é vencer a competição. Então, como eu li o profeta dizendo ali, não se conforme apenas em crer, em ser cristão, em crer nessa mensagem. Eu faço parte desta mensagem. Eu tenho a minha fé, eu creio em Deus. O diabo também crê em Deus. E é o oponente número 1. Não seja conformado só com isso. Eu vou à igreja aos finais de semana. Mas e a sua vida diária? Eu entrego meus dízimos, minhas ofertas, cumpro o meu papel, cumpro com minhas obrigações. Mas essa vida aqui é feita só de obrigações? Nós estamos aqui para cumprir só com nossas obrigações? Você vai passar tantos anos na igreja para cumprir só com obrigações? Deus entregou sua vida por nós por obrigação? E a parte que diz em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira que deu, foi ele que quis dar. Não existe escritura que fale por obrigação Deus deu seu filho para o mundo. Não. Ele doou. Doar não está ligado à obrigação. Então a Bíblia diz, não sede conformados com este mundo tanto aí o cosmos, o sistema, todos os sistemas, como este mundo aqui também, eu, você. Que a mudança começa em nós, essa transformação começa em nós. É Bíblia, é só continuar lendo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Mindset. A transformação começa aqui na nossa mente. Nossa maneira de pensar, de enxergar as coisas de Deus. De deixar de ser um parasita dessa mensagem. Que só quer extrair dela as bênçãos. De deixar de tratar Deus como um garçom das nossas vidas, que a gente estala o dedo e Ele vem e traz o que nós precisamos. Muitas vezes nós estamos precisando de vergonha na cara. Porque o mundo, quando se propõe fazer alguma coisa, eles fazem aquilo com verdade. Eles entram no espírito daquilo. Ninguém ganha uma Copa do Mundo jogando mais ou menos, sendo medíocre, sem uma preparação, sem um envolvimento, sem comprometimento. Com muito treino, dedicação, com uma estratégia. Então, sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa. Aí você e eu vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Aí eu citei Caim lá no início, foi adorar a Deus. Mas sem saber qual era a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Ou sabia qual era. Porque foi ensinado também, igual Abel, por Adão. A questão é que não houve uma transformação aqui na sua mente. Ele quis fazer da sua maneira. Então eu posso dizer para você que se está tentando fazer da sua maneira, que se eu tentar fazer da minha maneira, eu não vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que está acontecendo com as igrejas, com as pessoas. Eles querem fazer da maneira que eles pensam que tem que fazer. Agora a parte aqui dos ídolos, né? Segundo os Coríntios, capítulo 6, verso 16. E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Então Paulo já chamou a atenção que nós somos, os nossos corpos, como sacrifício vivo, templos de Deus. Aí ele pergunta, que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Vocês já devem ter percebido que eu leio a Bíblia dessa forma. Sempre perguntando, sempre questionando, sempre meditando, refletindo. Eu não leio a Bíblia como um jornal. Até aqui nas transmissões também. É claro que não dá para mim parar em todos os versículos, senão fica muito tempo e a gente acaba não conseguindo avançar. Mas já que eu fiz aqui um dos questionamentos, né? Como você tem lido a sua Bíblia? Como você tem lido as literaturas? Será que você não está extraindo muita coisa devido à forma com que você está lendo? Porque tem pessoas que até lê bastante, só que a forma que ele lê está lendo errado. E claro, tem aqueles que nem lê, né? Então, que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse, eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então lá aquela mulher samaritana em João capítulo 4, estava questionando Jesus em qual lugar deveria adorar então, se era em Samaria, se era em Jerusalém, onde que era? Aí Jesus responde para ela, os verdadeiros adoradores, os adoradores que o Pai procura, eles adorarão em espírito e em verdade. Aí aqui nós estamos, pelas Escrituras, entendendo como é essa adoração. E Paulo questiona que acordo tem o templo de Deus com os ídolos. Então, meus ouvintes, que acordo tem você com esses ídolos mundanos? Seja da música, seja do futebol, seja qualquer artista aí. Que acordo tem, se você é templo de Deus, que acordo você tem com estes ídolos? Pense nisso. O que diz aqui? Eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E se nós voltamos lá no Velho Testamento, quando Israel se desviou dos caminhos de Deus, tomando para si ídolos, aquilo despertou a ira de Deus. E eles pagaram um preço muito caro por aquilo. E nós agora, que éramos considerados pagãos, povo gentio, aí Deus estende suas mãos de misericórdia para nós, faz de nós templos de Deus. Agora vamos voltar a estes ídolos. 1 João, capítulo 5, verso 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos.
Guardai-vos dos ídolos. Você quer experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Guardai-vos dos ídolos. E tem muita gente que seus ídolos não é o Neymar, não é o Messi, não é o Cristiano Ronaldo, mas seus ídolos são suas igrejas, seus pastores. O que nós lemos aqui na mensagem O Absoluto, o profeta dando o exemplo que o árbitro é um absoluto ali no jogo de bola, mas se você ler essa mensagem, ele vai aqui te mostrar que a palavra, Deus é o nosso absoluto. Então, se você coloca um homem como seu absoluto, uma igreja como seu absoluto, a sua opinião, qualquer coisa como seu absoluto, você está colocando um ídolo no lugar de Deus. Então, se nós prestigiamos, reverenciamos outras coisas, mais do que a Deus, mais do que a presença de Deus, mais do que adorar a Deus, nós não vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós não vamos ser templos de Deus. Porque Paulo pergunta, que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Aí nós poderíamos citar lá em Amós, acho que capítulo 3, início lá do capítulo 3, andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Ou seja, não pode andar junto templo de Deus com ídolos, porque não tem acordo. Não tem acordo para esses dois. Aí o mundo lá fora, pagão lá fora, ou o mundo gospel, tem seus ídolos. E o que dizer então das igrejas da mensagem, tendo seus ídolos também? Aí Paulo está perguntando, que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pessoas que deixaram a palavra para ficar com seus pastores. Pessoas que exaltaram homens de tal maneira que Deus muitas vezes teve que tirar de cena. Por quê? Que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Essas são as palavras bíblicas que nós precisamos tomar para nós. Agora, falando de entrar no Espírito ainda, visão de Patmos. Olha o que o profeta diz lá bem no início. Tem notado você como é que o mundo entra no espírito das coisas do mundo? Eles vão a seus jogos de bola, seus eventos desportivos e seus bailes. Eles entram no espírito da coisa. Não estão ali como flores de parede, como algo morto. É isso que eu estava chamando a atenção, meus amigos e amigas. Você vai em igrejas e aquele púlpito, aquela plataforma, tudo bonito, aquele papel de parede, aquele cenário, tudo lindo, a música, tudo lindo. Mas as pessoas como flores de parede, como um fogo pintado na parede, que não aquece ninguém. Você não sente vibração, não sente energia dessas pessoas. As coisas de Deus não movem mais as pessoas. E o mundo não. As coisas que eles vão fazer, eles entram no espírito. E eu fico pensando, ouvindo às vezes meus colegas de trabalho comentando de show que eles vão,
e esses cantores de funk, aí eles falam, aquele fulano de tal canta mal, aí usa lá não é playback lá que fala, usa ali um efeito ali na voz. Mesmo assim, eles vão ali, pagam ingresso para assistir aquele cantor que nem canta tão bem assim. E Deus nos proporciona esta palavra, todas estas coisas, como eu disse, Ele faz tudo perfeito, tudo completo, não faz nada mais ou menos, nada medíocre, e a gente muitas vezes não dá valor. Eles tomam parte nas coisas e chegam a ser parte das coisas. Isso aqui é importante, irmãos. Chegam a ser parte das coisas. E aqui é outro patamar. Quando você entende que você vai ao culto, que você é parte do culto. Que você não está indo para assistir o culto. Que você é o culto. Que você é parte do culto. Que alguém ali vai ser abençoado por você. Pelo hino que você cantou, da maneira que você cantou, com a unção que você carrega, do dom que você tem, seja o para cantar, seja o para falar em língua, seja o para orar, seja para servir de alguma maneira, para ensinar, para pregar, enfim. O dom de sabedoria, o de conhecimento, de misericórdia e tantos outros que tem, que você é parte disso. Que você tem algo para dar às pessoas, para servir as pessoas. Porém, como odeiam aos cristãos porque entram no espírito da palavra de Deus. Agora, interessante notar que aí o cristão entrar no espírito da palavra, aí ele é fanático, né? Santo rolador, é o profeta dizendo aqui, nos chamam fanáticos e santos roladores, eles farão tudo que estiver a seu alcance para demonstrar seu ódio e desaprovação. Isso os cristãos acabam sentindo dos próprios irmãos, chamados cristãos também, mas que não provam, que não experimentam isso aqui que nós lemos, a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, não podem experimentar isso, aí criticam. Aí criticam o barulho, critica pregar sobre o Espírito Santo, porque eles não podem experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porém, ignore você isso. Ignore isso, irmão. Ignore isso, irmã. Essa crítica desses que não podem provar do que você está provando. Ignore. Você o pode antecipar sabendo de onde vem. Você siga adiante e entre no espírito de adoração. Você acha que o torcedor lá no estádio, que está gritando, pulando, comemorando o gol, passa pela mente dele a crítica de alguém que porventura estiver vendo aquilo? Você acha que passa na mente dele? E pulam, e se abraçam, e regozijam. Você acha que passa na mente dele preocupação pela crítica de alguém que achou que ele pulou demais, que achou que ele gritou demais? Ele não quer nem saber. Pagou o ingresso, está ali para assistir, não só para assistir, para participar. Ele é parte daquilo.
Muitos jogos que o time está jogando em casa, a torcida tem grande influência no resultado. Aí traduzindo isso, transmitindo isso, trazendo para o espiritual aqui. Muitas curas acontecem no culto, a presença de Deus, o derramamento do Espírito Santo, devido à atmosfera que as pessoas proporcionaram. E também o contrário. Deixa de acontecer isso devido à atmosfera que as pessoas não proporcionaram. Porque foram ali, mas não são parte daquilo. Então não se preocupe com crítica. Nosso espírito é limpo, é novo, é verdadeiro, é tranquilo e sério, porém não obstante, cheio do gozo do Senhor. O cristão deveria estar mais exuberante e cheio de prazer no Senhor que o mundo quando saboreia suas delícias de seus prazeres. Tanto os cristãos como os do mundo são humanos. Ambos têm emoções. A diferença é que o coração e as emoções do cristão estão inteiramente no Senhor, da glória e seu amor, enquanto que o mundo satisfaz a carne. Então nós temos nossas emoções, só que nós canalizamos isso no Senhor. Expressamos isso para Deus. É o que deveríamos fazer. Como o profeta diz aqui, o cristão deveria estar mais exuberante, cheio de prazer no Senhor, que o mundo quando saboreia as delícias de seus prazeres. Mas muitas vezes, irmãos, as pessoas só sabem reclamar. Ela vai conversar com uma pessoa, é uma reclamação, é uma lamentação. Claro, irmãos, todo mundo tem problema, claro. Mas, irmão, começa a lembrar, a pensar, a meditar um pouquinho no que Deus fez por ti e por mim, que você vai esquecer dessas reclamações aí. Começa a direcionar a sua atenção um pouco mais para o que Deus fez, para o que Deus está fazendo, para o que Deus vai fazer. E eu tenho certeza que o teu humor vai mudar. Eu tenho certeza que haverá uma transformação, uma renovação na vossa mente, no vosso entendimento. E vai afetar até na sua saúde positivamente. Pode ter certeza. Salmos 22. Confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Prazer em meditar na lei do Senhor. Prazer em estar na presença de Deus. E aqui nessa mensagem ele ouvi o profeta chamando a atenção aqui. Como ousa um pregador ser suficientemente frouxo para não falar da palavra de Deus e dizer aos homens e às suas mulheres que eles estão vivendo erroneamente? Tá, e o que eu disse antes. As igrejas se tornaram mais belas, mais luxuosas, mais confortáveis, mais sociais. Porém, os pregadores, os pastores estão sendo suficientemente frouxos para não falar a palavra de Deus e dizer aos homens e mulheres que eles estão vivendo erroneamente. E aí o mundo entra dentro da igreja porque não está sendo pregado o evangelho da forma que deve ser pregado. Porque não está se aproximando de Deus para o adorar em espírito e em verdade. Aí ele fala aqui, lhes dizer que é errado usar estas roupas imorais, é errado fumar cigarros, é errado ficar em casa e não ir à igreja, é errado jogo e corridas e comportar-se da maneira que a igreja está se comportando hoje, jogando na loteria e coisas.
Deus proíbe quando eu tenho que fazer isto. Jesus bate com o Espírito Santo até que ele veja o seu próprio reflexo nela. Então você poderá ver as obras de Cristo serem realizadas na igreja. Então ela estará pronta para o rapto. Essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade. Nós não podemos abrir mão dela. É o absoluto. Bom, então meus slides acabaram. Aqui essa citação da mensagem Poder de Transformação é um profeta contando, né, que uma pequena dama, uma mocinha ali, enviou uma cartinha para ele falando: papai não quer que eu vá a um beisebol, né, um jogo de basquete, irmão Brano. Ela disse, tinha 12 anos de idade, né, adolescente. Irmão Brano, nós cremos que o irmão tem a palavra do Senhor, no que nos diz agora. Disse: eu de certo modo acho que papai está errado. No que o irmão disser, eu vou crer. Aí o profeta disse: assim eu pensei, bem, querida, veja, se você é cristã em qualquer lugar, não importa onde esteja, você ainda é cristã. Porém, eu disse, veja, na quadra de basquete, no que papai está pensando, ouve-se aqueles garotos xingando e se comportando dessa maneira, eu ainda assim creio que você seria cristã. Porém, veja, papai está mais adiantado na vida que você, está vendo? Eu disse, agora você tem 12 anos de idade. E disse que tinha uma irmãzinha de 4. Agora, ela quer que você recorte bonecas de papel. Continue. Eu não tenho tempo para recortar bonecas de papel. Veja, você está mais adiantado que sua irmãzinha. Então, o que ele estava dizendo aqui, em outras palavras, é que o pai dela estava sim correto, porque ele podia ver, né, com sua idade, sua experiência, sua visão de mais alcance do que a dela, de que aquilo lhe era, como diz Paulo, lícito, mas não lhe convinha. E muitas vezes, né, o papai e a mamãe vai dizer para os filhos um não em muitas destas coisas, porque eles sabem que não convém. E aí nós cristãos muitas vezes vamos ter que ter esse tipo de avaliação. Você seria cristão em qualquer lugar, mas nem todos os lugares, nem tudo lhe convém a fazer. Amém? Irmãos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo, que isto possa ser de ajuda para você. De todo o meu coração, a minha intenção aqui não é ficar trazendo nenhuma correção para você, intrometer na sua vida de maneira nenhuma, mas trazer o que nós temos nas Sagradas Escrituras, na mensagem, e o Espírito Santo, ele sim, se há algo a ser corrigido, se há algo a ser mudado, então ele vai te convencer, né, te renovar o seu entendimento, né, transformar a sua mente, e assim você irá mudar o que precisa ser mudado. Que Deus abençoe você e sua família, e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Um grande shalom.